Começa agora a Rede Escola, nossa revista semanal de educação que tem como destaques: História do Brasil, o passado pré-colonial e os primeiros habitantes em uma exposição no Arquivo Nacional. Uma afirmação muito importante para os indígenas, né? Quando eles reivindicam direitos perante a sociedade nacional, eles também se baseiam muito no fato de que eles foram anteriores à colonização. O projeto Grandes Vozes do Teatro Municipal aproxima música clássica, o canto lírico e estudantes de escolas públicas. Educação em tudo. A educação, pra gente, começa com as crianças e adolescentes. O canto é uma parte da educação. Não é só estudar, ler e matemática, tudo. A gestão escolar e a importância do diretor de uma escola. Eu aprendo muito mais do que eu ensino com eles. Muito mais. Eu sou muito agradecida por essa missão. A Rede Escola começa falando de Exame Nacional do Ensino Médio. Durante um mês, a gente acompanhou a história de 6 candidatos que têm como sonho fazer uma universidade. Para fazer a prova, eles estudaram no APS, um cursinho pré-vestibular social no Rio de Janeiro. Agora são meio-dia, acabei de chegar no meu local de prova, vou esperar um pouco para entrar. Eu estou um pouco ansiosa, mas acho que esse é o momento de colocar em prática o que eu aprendi ao longo do ano. Estou animada para essa prova, acho que era tudo certo. Primeiro dia de prova do Enem. E eu tô um pouco ansiosa, nervosa, né? Acho que é normal. Tô com boas expectativas e vamos ver o que vai dar aí dessa prova. Beijo. Nervosismo, ansiedade, curiosidade. Elas controlaram tudo isso no domingo e passaram a semana em sala de aula revisando conteúdos de ciências da natureza e exatas. Temas do segundo e último dia de prova do Enem 2019. Faz um tempo que a Rede Escola vem acompanhando a preparação de um grupo de candidatos do cursinho pré-vestibular APS, no Rio de Janeiro. Não ficaria de fora nessa reta final. Essa semana a gente começa meio que com um peso enorme nas costas, porque a gente veio de uma prova super cansativa e já tem que entrar na segunda-feira já com gasto total, porque mudam as matérias, né? Meio que humanas e linguagens a gente meio que deixou e agora a gente tem que vir com força total em exatas e natureza. Eu tô tranquila porque é a parte que eu tenho mais facilidade. Eu não gosto muito da parte de humanas e linguagens e eu gosto mais de matemática. Então, domingo agora, pra mim, acho que vai ser melhor. Vai dominar? Espero que sim. Eu tenho mais dificuldade na questão de química, biologia, física um pouco também. Matemática eu manjo melhor. Mas, assim, até que por enquanto tá tranquila. Exatas não é bem o meu forte, principalmente matemática. Mas também eu tô me preparando, tô esperando que dê tudo certo. Eu não gosto de olhar o resultado da prova para não ir com mais pressão ou menos para essa próxima prova. Então, não ficar vendo coisa nova, estudando sem parar, mas revisar mesmo. Estou revisando nessa última semana. E eu tô com foco em matemática, porque é uma área que você consegue tirar mais de 1000 em pontos. Então, é isso. Vou com foco total e tentar o meu objetivo. Pois é, foco é a palavra de ordem. E essa galera já sabe o que fará quando o exame acabar. Inclusive no ano que vem. Independentemente do resultado. Descansar um pouquinho, mas segunda-feira já tem aula de novo, então só descansar ali depois do Enem mesmo e depois continuar, porque tem a prova da UERJ ainda. Inicialmente, entrar na faculdade que eu quero, né, na faculdade pública. Caso eu não seja aprovada, eu vou continuar estudando e vou fazer o Enem de novo em 2020. Espero não precisar. Depois do dia 10, eu vou com foco total para a UERJ, dia 1º de dezembro. E depois eu vou curtir, relaxar, o que eu não fiz durante esse ano todo, e esperar até janeiro. Eu vou descansar, porque só em janeiro o resultado, então não adianta também agora a gente ficar pilhada, porque é só esperar o resultado, que eu espero que dê tudo certo. Vai ser só festinha no começo e depois cair pra dentro de novo. O tema da redação do Enem deste ano foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil.
No quadro Acervo desta edição, nós vamos mostrar uma entrevista com o estudioso do cinema, Hernani Heffner, que é conservador-chefe da Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Na entrevista, ele fala sobre a relação cinema e educação. O Getúlio foi o primeiro presidente da República a ir a uma sessão pública de cinema. Só esses gestos já demonstrariam o interesse particular que ele tinha em relação ao novo meio. Mas a aproximação entre Estado e cinema nesse momento foi muito maior do que o simples consumo de um filme por um presidente da República. Na verdade, o Getúlio já tinha muita consciência de que o cinema poderia e deveria ser usado como um instrumento ideológico, uma arma ideológica pelo Estado. É nesse sentido que se constitui, em 1937, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, dentro do Ministério da Educação, e o INS vai produzir uma série enorme de filmes que vão, de um lado, moldar essa imagem da nação brasileira, inclusive do ponto de vista histórico. Basta lembrar aqui alguns filmes que o famoso Humberto Mauro dirigiu para o INS, Descobrimento do Brasil, Os Bandeirantes, etc. E, de outro lado, vai produzir filmes de natureza didática, como reforço nas matérias curriculares tradicionais, português, matemática, geografia, ciências, etc. Ou seja, filmes didáticos. O cinema certamente é um fato de cultura, é um elemento de informação em meio a tantos outros, mas não necessariamente isso vai melhorar, de um lado, o desempenho escolar, ou seja, o cinema não vai fazer com que o aluno aprenda geografia ou português melhor, não sei se é por aí. Eu acho que o professor, nesse sentido, é quem, na verdade, constrói o método adequado para a turma adequada. E, de outro lado, é óbvio, o cinema traz um conjunto e um volume de informações muito particular e que pode ser usado nesse sentido. Apresentar por apresentar, às vezes, cai num vazio, é inócuo, e isso, digamos assim, não estabelece para o cinema um privilégio. Um filme, um vídeo, uma música, um quadro, não vão resolver o problema da educação. Eles podem contribuir para ampliar a educação. Olá, pessoal! Os gigantes gasosos do Sistema Solar são campeões em tamanho, anéis e luas. Mesmo para quem acompanha o assunto de perto, é difícil dizer o tamanho da família de luas em torno de um planeta como Júpiter ou Saturno. Scott Shepard, do Carnegie Institution, liderou uma equipe de pesquisadores que encontrou recentemente mais de 20 novos satélites naturais em torno de Saturno, elevando o número à impressionante marca de 82 luas que orbitam o Senhor dos Anéis do Sistema Solar. Júpiter assume a vice-liderança com a marca de 79 luas. Nada mal para o maior planeta das cercanias do Sol. A maioria das luas encontradas tem tamanhos que não ultrapassam os 5 quilômetros e 17 delas giram em torno do planeta em sentido contrário ao da rotação de Saturno. Portanto, apenas 3 das novas luas acompanham o movimento do planeta em torno do seu próprio eixo. As mais distantes, que giram em sentido retrógrado, demoram 3 anos para completar suas trajetórias. Devido às diferentes inclinações em seus planos orbitais, essas luas são agrupadas em 3 conjuntos distintos, cujos nomes foram associados às mitologias inuit, nórdica e gaulesa, mais ou menos como acontece com os nomes da mitologia greco-romana, comuns na família solar. Os pesquisadores acreditam que esses corpos celestes tenham se formado a partir de colisões entre outras luas, ou ainda nasceram com a concentração de materiais numa nuvem em torno de Saturno, como deve ter ocorrido com o Sol na origem do Sistema Solar. As descobertas foram realizadas usando o telescópio Subaru, instalado no Monte Mauna Kea, no Havaí. Conhecer detalhes sobre os menores constituintes do Sistema Solar nos auxilia a completar o complexo quebra-cabeças da origem e evolução dos planetas, incluindo a própria Terra. Tudo indica que outras tantas luas ainda virão, e esse placar pode mudar a qualquer momento. Fique ligado. Até o próximo Observatório.
Em instantes, os primeiros habitantes do Brasil. A história do Brasil vista por quem já estava aqui na época da chegada dos portugueses, os indígenas. Essa é a proposta da mostra Os Primeiros Brasileiros, em cartaz na sede do Arquivo Nacional, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A exposição é um convite a uma imersão histórico-cultural em diversas comunidades indígenas do Nordeste e estimula o visitante a se aproximar de forma crítica e participativa da experiência indígena. A reportagem é de Emi Lobo. Os primeiros brasileiros são, de fato, uma afirmação muito importante para os indígenas, né? Quando eles reivindicam direitos perante a sociedade nacional, eles também se baseiam muito no fato de que eles foram anteriores à colonização, porque eles estiveram antes dos portugueses. As obras que abrem a exposição mostram os indígenas na época da chegada dos portugueses e de todo o processo de colonização. Já a outra ala se dedica a pensar a cultura indígena nos dias de hoje, misturando imagens contemporâneas, artefatos e histórias de diversas tribos brasileiras. São apresentados, então, os indígenas na sua diversidade étnica, cultural, nos seus adornos, nos seus instrumentos, onde você pode perceber a variedade desses povos indígenas e também a pujança. Na segunda parte dessa sala, existe uma marca um pouco da atuação mais contemporânea dos indígenas, né? Se mobilizando na defesa de seus direitos, em geral pela demarcação de terras, por planos específicos de educação e planos de saúde, que longe de estarem acabando, os índios estão no processo de se empoderar, lutar por seus direitos e buscando coisas novas e novos caminhos para eles. A exposição é gratuita e já foi visitada por mais de 250 mil pessoas em Recife, Fortaleza, Brasília e em Córdoba, na Argentina. Ela fica aqui no Arquivo Nacional até abril de 2020. O público pode conhecer de perto diversas comunidades indígenas do Nordeste. Minha avó era índia. Aí, quando eu vi essas armas, eu achei muito legal. Eu acho que tinha que dar mais assistência a esses povos e respeitar a cultura deles. Eles já tinham a cultura deles, eles já tinham a forma deles de caçar, de comer. Era um tipo de cultura diferente. E veio os portugueses de lá e eles quiseram pôr roupa neles. A ideia da presença indígena, ela sempre foi muito identificada como um símbolo nacional. Ela foi assim desde o momento que o Brasil foi criado, com a expulsão dos portugueses, a independência política, e continua durante a República. Os índios são a coisa mais puramente brasileira. Então, eles são um elemento de afirmação muito forte perante o exterior e perante a relação que nós temos com as nossas coisas, com os nossos hábitos, né? E eu acho que é isso que a exposição procura explorar. Não pensar o índio de nenhuma maneira como uma coisa do passado, mas como uma coisa viva, com características diferentes, mas viva e produzindo alguma coisa que faz parte da diversidade cultural brasileira. História é o assunto do nosso quadro Acervo. Hoje vamos ver a entrevista que a historiadora Mari Del Priore concedeu à TV Escola. Os temas dessa conversa foram a memória e a história contada por vencidos e vencedores. História não é invenção, história não é narrativa literária. Quer dizer, existem regras muito claras para a reconstituição da história, que implicam na crítica do documento, que implicam no conhecimento da bibliografia, com aquilo que nós chamamos de dever de memória.
Embora o historiador não acredite em verdade absoluta, ele tem um engajamento, pelo menos, com os fatos históricos, o mais próximo possível da verdade. Então, esse dever de memória, não deixando silenciar grupos que até então têm sido silenciados, eu acho que é o compromisso mais importante que o professor tem em sala de aula hoje. A história não é só a história dos vencedores, é também a história dos vencidos. E, portanto, os historiadores hoje eles estão mais focados em trabalhar com os vencidos e em trabalhar com aquilo que eles chamam de lugares de memória. O que seriam esses lugares de memória? Os lugares de memória são aqueles lugares em que a minha memória individual, a minha memória de cidadão, de indivíduo, pode se cruzar com a memória coletiva da minha cultura e do meu país. Daqui a pouco, música clássica na Rede Escola com o projeto Grandes Vozes. Um projeto que envolve música clássica, canto lírico e educação. Eu estou falando do Grandes Vozes, que trouxe este ano para a cidade do Rio de Janeiro 4 grandes recitais líricos. Nos próximos 2 anos, o Teatro Municipal receberá mais 8 eventos do tipo. A Rede Escola acompanhou a vertente educativa do projeto. Estudantes de escolas públicas viram uma apresentação de uma cantora lírica no Parque Lage, no bairro do Jardim Botânico. Num cenário de muita beleza e encantamento, os estudantes entraram em contato com este rico universo. Vamos ver na reportagem. Movimento internacional para valorizar a música clássica, o projeto Grandes Vozes, com o apoio do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, traz para a cidade importantes cantores líricos. Criado para expandir este gênero musical, o Grandes Vozes tem um viés educativo para crianças e jovens de escolas públicas. Educação é tudo. A educação, pra gente, começa com as crianças e adolescentes. Um canto é uma parte da educação. Não é só estudar, ler e matemática, tudo. E canto um estudo internacional que você não precisa aprender para entender. Porque estou tão sozinho. Recentemente, o projeto reuniu a soprano Lisete Oropesa e os alunos do programa Orquestra nas Escolas, formado por estudantes da rede municipal. This is the age when they become really interested in music. And, you know, I'm a professional singer, but I've been singing since I was 3. So it's important to get them at this age and spread the love of music to them. A Rede Escola acompanhou o encontro realizado na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, na zona sul do Rio. Qual é a expectativa de cantar aqui? É muito bom, porque a gente ganha várias experiências novas. Ver como cantar é bom. É uma distração para mim. Eu me sinto muito feliz cantando com meus amigos, ainda mais. E pode ser uma coisa para o nosso futuro. Nós temos 11 mil alunos da rede municipal fazendo parte do programa Orquestra nas Escolas. A gente não se propõe apenas a dar aula de música, mas a gente entra mais profundamente, né, na vida deles. A música, por si só, ela já tem uma transformação imensa na vida deles, tem um poder muito grande, né? Mas essas oportunidades que eles têm, né, de estar na prática mesmo, colocando isso fora da aula, né, nesse ambiente mais externo, isso para eles é maravilhoso. A gente conhece músicas diferentes e a gente ganha um conhecimento melhor sobre a história musical e tudo mais. O estímulo musical é muito forte na minha vida e por isso eu gosto muito. O mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Encerrando a temporada atual do Grandes Vozes, em novembro se apresenta a soprano russa Ibla Gersmava. Segundo os organizadores, o projeto pioneiro já tem agenda fechada até 2021. 12 de novembro é dia do diretor de escola, daquele profissional que faz a escola acontecer, que sabe ouvir mestres e alunos, que incentiva a participação dos pais e de toda a comunidade. Dia de profissionais como a Vanessa Costa. Tenho 25 anos de educação pública estadual, já passei por 3 escolas como diretora geral. Estou aqui no Olga Benário desde outubro de 2015.
que eu enxerguei como um grande desafio por ser uma escola com 3 mil alunos, um universo muito grande. Vanessa, na prática, o que faz o diretor de escola? Um diretor de escola é um grande líder, é aquele que precisa dar conta da sua comunidade interna e também da comunidade externa. É gerenciar o setor pedagógico, administrativo e todas as relações da escola. A sua rotina aqui na Olga Benário, como é? A minha rotina é pesada no dia a dia, mas muito feliz porque eu lidero essa escola com muito amor e muito afeto. Não tem como ser uma liderança, um gestor escolar, sem colocar afeto no trabalho. É muito gratificante você poder participar da vida desses meninos, na vida escolar e muitas vezes na sua vida pessoal, que a gente acaba conhecendo um pouco da história de cada um e contribuindo e tentando contribuir da melhor forma. Como você se organiza para vistoriar tudo? A gente tem 200 profissionais. Então, é um universo muito grande e, assim, a maior parte do meu dia eu estou no Olga Benário. Eu chego aqui por volta de 9h30, 10 horas, falo com os alunos, eu passo pelas salas de aula, eu vou à cozinha saber se está tudo bem, eu vou à sala dos professores. Então, no dia a dia, estar perto de todos os atores que estão nesse processo é fundamental. Ela faz um esforço danado para poder manter a escola bem, a escola em pé, os alunos sem uniforme, ela vai dar uma bronca, que também é super certo. E assim, tá indo, desde o primeiro ano eu tenho visto, tenho elogiado ela bastante. E eu vejo o esforço dela, então eu também como participante do Grêmio, eu posso perceber isso, porque também o Grêmio faz parte da direção. Eu acho ela diretora muito boa, né? Responsável, cuidadosa com os alunos e tá mandando bem, tá mandando bastante bem. Estar aqui, mesmo tendo um trabalho pesado, é leve no dia a dia, porque eu aprendo muito mais do que eu ensino com eles, muito mais. Eu sou muito agradecida por essa missão. Eu sou muito feliz, independente de toda desvalorização, eu sou muito feliz por ser professora e poder liderar uma escola tão grande com meninos tão sensacionais. Eles são, para mim, todos são brilhantes, brilhantes. Eu acredito muito nessa rapaziada. Se você, Vanessa, pudesse pedir um presente pelo 12 de novembro, o que seria? Que a sociedade valorizasse o professor, que a sociedade entendesse que a gente é um profissional muito importante para toda a sociedade. Um professor valorizado, uma categoria valorizada, refletirá em todos os outros setores. A Rede Escola de hoje fica por aqui. Quem deseja ver ou rever a nossa revista, acesse o site tvescola.org.br. Na TV tem Rede Escola toda sexta-feira às 7h, aos sábados às 4h, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. Mas quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói também tem Rede Escola toda terça-feira na Multirio, canal 26 da NET, às 8h. Tchau e até a próxima. Beijo, gente!